Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro módulo do curso de Neurociências do Ensino Superior. Meu nome é Ana Júlia, sou psicóloga, especialista em neurociências pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente mestranda em psicobiologia pela Universidade de São Paulo. Então, eu também sou responsável pelo desenvolvimento e a criação do curso, e essa semana eu vou ser a professora do módulo 3, Sono e Saúde Mental. Então, para introduzir a relevância de a gente ter um módulo falando apenas sobre sono e saúde mental, a gente sabe que o tema sono ele é de muito interesse da humanidade, né, desde a antiguidade, entender quais processos nós estamos passando enquanto estamos dormindo, o que está acontecendo com o nosso cérebro nesse momento. Então, hoje em dia, a gente sabe que o sono ele tem um papel muito importante para um desenvolvimento cerebral saudável, sendo que 1/3 da nossa vida a gente vai passar dormindo e apenas 1/4 desse tempo a gente vai estar sonhando ativamente. Então, a gente sabe que o sono ele vai impactar diretamente na consolidação de memórias e no processamento de informações. A qualidade do sono ela afeta o desempenho acadêmico e a saúde mental. E outros dados do Ministério da Saúde vão trazer que 72% dos brasileiros enfrentam algum problema de sono. E por fim, para a gente poder iniciar a aula de hoje, a gente precisa entender esse contexto dos estudantes universitários, né, que são um grupo especialmente vulnerável devido às pressões acadêmicas para o desenvolvimento de transtornos do sono. Com isso, os objetivos de aprendizagem geral do módulo vai ser compreender as bases biológicas do sono, analisar o impacto do sono na aprendizagem e na saúde mental e identificar estratégias para melhorar a qualidade do sono e promover a saúde mental. Neste primeiro momento, então, a gente vai começar abordando quais as bases biológicas do sono. Então, é importante entender que o sono ele é um processo ativo. Então, nosso cérebro está ativo enquanto nós estamos dormindo, em diversas regiões encefálicas. Então, nesse primeiro tópico, a gente vai abordar o funcionamento dos nossos ritmos circadianos e qual o impacto dele na regulação do ciclo sono-vigília, além também do nosso ciclo do sono e a relevância dele para a atividade cerebral. Sobre os ritmos circadianos e o ciclo sono-vigília. Então, o que seriam esses ritmos circadianos? Eles seriam nossos relógios biológicos de aproximadamente 24 horas, que serão ajustados pela luz e pela escuridão. Então, esses relógios biológicos, né, que eles regem nosso funcionamento interno, eles estão presentes praticamente em quase todos os animais terrestres e eles variam entre as espécies. Então, a gente vai ter alguns animais que vão ser diurnos ou noturnos, né? Mas nesse foco nosso aqui é estudar o ritmo circadiano humano. Então, nos humanos, a sincronização circadiana ela vai depender dessas células ganglionares que vão estar localizadas na retina, chamadas de melanopsina. Então, a melanopsina ela vai ser sensível à luz, né? Especialmente à luz azul, e elas vão ser responsáveis por ajustar nosso comportamento ao ciclo claro e escuro. Como a gente pode observar na ilustração aqui, os olhos, né, recebendo sinais luminosos. Essas informações luminosas elas vão ser projetadas da retina ao núcleo supraquiasmático por meio da via retina hipotalâmica, e esse núcleo supraquiasmático ele vai ser o responsável por regular os comportamentos, as respostas de vigília e de sono, dentro de um período de 24 horas. Além disso, as informações luminosas também vão ser projetadas para o tálamo, especificamente nesse núcleo geniculado lateral, e posteriormente para o nosso córtex visual, que fica localizado nessa região posterior do encéfalo, e vai ser o responsável pela formação de imagens. Entendendo como o nosso organismo ele capta essas informações luminosas e que ele utiliza elas para regular os ritmos circadianos, a gente precisa também compreender qual a função desses ritmos circadianos. Então, a gente sabe que durante um período de 24 horas, eles vão afetar a regulação da nossa temperatura corporal, do nosso fluxo sanguíneo, da produção de urina, além dos nossos níveis hormonais e das taxas metabólicas. E também vai influenciar no nosso ciclo sono-vigília, tendo uma relação inversa entre temperatura corporal e propensão ao sono. A gente vai ter uma temperatura corporal mais baixa no período noturno do que no período diurno. Além disso, ele vai ser responsável também pela liberação de alguns neurotransmissores que vão ser reguladores do nosso sono, em alguns horários específicos. Um exemplo é o pico de cortisol que nós temos pela manhã. O cortisol vai ser responsável, então, pelo nosso despertar e por induzir, posteriormente, um estado de alerta. Um outro muito famoso que a gente conhece é a melatonina, que ela vai ter um aumento ali pelas 9 horas da noite e vai atuar como a indutora do sono. Falando agora sobre os fatores responsáveis, então, por regular o nosso ciclo sono-vigília.
Eles vão ser divididos em dois. Então, o primeiro seriam nossos fatores exógenos ou externos, que seriam os Zeitgebers, a exposição à luz solar, e os Zeitgebers sociais, que a gente vai explicar mais detalhadamente no próximo slide. E o segundo seriam os fatores endógenos, ou seja, os fatores internos, que são substâncias químicas como a melatonina, a adenosina e o cortisol, alguns que a gente já viu nos slides anteriores, e os genes relógios. Então, o que seriam os fatores externos? Esse Zeitgebers, ele é um nome alemão, que significa doador do tempo, e é usado para explicar os fatores externos que são os responsáveis por sincronizar o nosso ritmo circadiano com o ciclo de 24 horas do ambiente. Então, a gente sabe que o principal Zeitgeber ele seria a luz solar, né, que é responsável por ajustar o nosso relógio biológico pelo núcleo supraquiasmático, como a gente viu anteriormente. Outros Zeitgebers seriam a temperatura, como a gente viu, né, a baixa temperatura corporal está associada com o sono também, a alimentação e os Zeitgebers sociais. E o que seriam esses Zeitgebers sociais? Eles seriam os estímulos externos relacionados então com a nossa cultura, com o país que a gente vive, que vão definir alguns padrões de horários de trabalho, horário de alimentação ou das nossas interações sociais, que vão influenciar o nosso ritmo biológico. Eles também vão influenciar o nosso ciclo sono-vigília de acordo com o nosso cronotipo. Então a gente sabe hoje em dia que as pessoas têm diferenças individuais nesses ritmos circadianos. Então algumas vão ter um funcionamento melhor pela manhã, que seriam os matutinos, ou pelos períodos da tarde ou noturno, como os vespertinos. E esse grupo específico de vespertinos, eles são um pessoal vulnerável a sofrer o jet lag social, que seria esse desalinhamento, né, entre o relógio biológico deles com as obrigações sociais. Então, eles são considerados muitas vezes como pessoas que não são esforçadas ou são preguiçosas, né, geralmente porque eles vão apresentar uma fadiga pelo período da manhã maior do que as pessoas matutinas, uma piora da qualidade do sono e até um desencadeamento possível ali de transtornos mentais. Falando agora sobre os fatores endógenos, que seriam esses fatores internos responsáveis por regular o nosso ciclo do sono. Precisamos mencionar a melatonina, né? Ela é muito conhecida, ela é o nosso hormônio do sono, ela vai ser produzida então pela glândula pineal em resposta à escuridão, como a gente observou nos slides anteriores, e a função dela vai ser iniciar e manter o sono ao longo da noite. Porém, nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas fazem o uso dessa melatonina como suplemento, muitas vezes de forma indiscriminada e pela uma alta prescrição. Então, assim, muitas pessoas usam melatonina para tratar sintomas de insônia ou de outros distúrbios do sono, sem necessariamente ter um acompanhamento médico, sem entender os efeitos adversos dela. Muitas vezes a dose que é vendida na farmácia, liberada, né? Ela não é uma dose que está produzindo algum tratamento adequado para aquele transtorno. Por isso que a gente recomenda que as pessoas que têm algum problema relacionado a isso, elas procurem um médico para tratar isso, ou conversem sobre o uso de melatonina para que recebam uma dose adequada, né? Porque muitas pessoas não vão se adaptar com o uso dessa medicação também. Sem falar que um efeito adverso do uso dela indiscriminado vai ser ela desregular essa liberação natural. Um outro fator interno será a adenosina, que vai atuar como um neurotransmissor, então, que vai se acumular no cérebro durante o dia, enquanto a gente se mantém acordado. E ela vai ser responsável no final do dia por inibir os sistemas que vão manter a vigília, então assim promovendo o sono. Porém, nós fazemos o uso muitas vezes indiscriminado de alguns antagonistas, né, que vão bloquear os seus efeitos, como por exemplo o café, alguns tipos de chás, refrigerantes de cola, que eles vão ajudar a manter esse estado de alerta. Então é assim que o nosso café ele vai atuar no cérebro para manter a gente acordado. Então é por isso que a gente deve se atentar aos horários que a gente vai consumir esses determinados alimentos, para que isso não interfira na qualidade do nosso sono. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso no tópico 3. E o terceiro e último fator interno, então, será o cortisol. Ele é o nosso hormônio do estresse, né, conhecido assim. Ele vai atingir o pico ali pela manhã antes do nosso despertar, ele vai ajudar a promover esse estado de alerta, né, como a gente observou nos slides anteriores. Mas é importante mencionar aqui que, apesar de muitas vezes as pessoas relacionarem o cortisol como hormônio do estresse, associarem também a algo ruim, né? Mas a gente viu ali como ele é importante para um funcionamento adequado do nosso organismo, principalmente para o nosso acordar. Porém, né, algumas questões que a gente precisa levantar aqui é que se ele possui um nível desregulado, né, liberado excessivamente, ele vai afetar sim a qualidade do nosso sono e a forma como a gente responde aos estímulos estressores do nosso ambiente, né? Então, uma exposição inadequada à luz, por exemplo, um uso excessivo de eletrônicos durante a noite, ou em momentos inadequados do dia, né? Ou um estresse crônico, ele pode
desregular os níveis desse hormônio e afetar, então, a qualidade do nosso sono. Mas então, qual que seria a relação entre os ritmos biológicos que a gente estudou até agora e a memória e o nosso aprendizado? Então, a gente sabe que os ritmos biológicos eles vão influenciar diretamente na memória e na plasticidade neural, que a gente estudou nos módulos passados, né? Então, a desregulação desses ritmos circadianos elas vão prejudicar o nosso aprendizado e a memória em algumas tarefas, né? Principalmente algumas que vão envolver a lembrança de contextos e a localização espacial. Já tem muitos estudos que mostram isso. Então, para compreendermos a relação entre ritmos biológicos e memória, precisamos entender também o que são os genes relógios. Como nós vimos, eles são fatores internos que vão regular, né, ajudar a manter esses ritmos circadianos. Além disso, eles vão ser responsáveis por regular os processos no hipocampo, né, uma região que a gente já estudou nos módulos anteriores, responsável pela formação de memória declarativa. E também eles vão influenciar a plasticidade sináptica, que vocês também já aprenderam nos módulos anteriores, mas seriam referentes à formação de novas conexões entre os neurônios, e a neurogênese, que seria a produção de novos neurônios. E além disso, algumas pessoas podem apresentar ainda uma mutação nesses genes relógios. Isso vai poder prejudicar, então, tanto a consolidação de memória desses indivíduos, como causar um descompasso no sistema de recompensa. Então, muitos deles podem apresentar alguns comportamentos compulsivos e emocionais, como, por exemplo, relacionados a um uso abusivo de drogas. Retomando, então, o conceito de neuroplasticidade e acrescentando o que seria a metaplasticidade. A gente precisa mencionar aqui. A neuroplasticidade, como vocês viram anteriormente, ela é a capacidade do cérebro de se adaptar, né, e formar umas novas conexões sinápticas com base nos estímulos ambientais. Então, ela é muito importante, como a gente viu, para o nosso aprendizado e consolidação de memórias, que seria aquele processo de potenciação de longo prazo, que vocês estudaram no módulo passado. E a metaplasticidade, esse conceito novo, ele seria a modulação da neuroplasticidade, ou seja, uma modulação de uma plasticidade futura das nossas sinapses com base nos estímulos prévios, então com base no nosso histórico. Então, o ritmo biológico, ele ajusta a receptividade neuronal ao longo do dia, a receptividade do nosso neurônio de realizar uma neuroplasticidade, né? Ele vai influenciar, então, o ritmo biológico na eficácia desse processo de potenciação de longo prazo, que a gente viu na aula passada. Então, com isso, certos momentos do dia, né, a gente sabe que vão ser mais propícios para a aprendizagem. Porém, esses momentos, eles são muito individuais, né? De cada indivíduo para cada indivíduo. Vão ter diferenças em que momento será mais propício para a aprendizagem. Isso vai ser influenciado muito pela variação da disponibilidade de algumas moléculas, né, como o cálcio e os receptores de glutamato, que vão ser moléculas essenciais justamente para aquele processo do LTP. Agora nós vamos apresentar para vocês, então, uma ilustração representando esses mecanismos de metaplasticidade nos diferentes períodos, né, nos diferentes ritmos biológicos. Então, apenas para fazer uma apresentação breve, vocês estudaram até agora o ritmo biológico circadiano, que seria o de aproximadamente 24 horas. Mas nosso organismo também possui outros ritmos biológicos, como, por exemplo, o ultradiano, que seria o menor que 24 horas, ou o infradiano, que seria o maior de 24 horas. A metaplasticidade, então, como a gente viu, né, apenas revisando, ela vai se referir à modulação da neuroplasticidade. Então, de acordo com a metaplasticidade, dependendo do período que ela atuar, como por exemplo a metaplasticidade ultradiana, ela vai alterar a capacidade de neuroplasticidade que ocorre num período menor de 24 horas. Importante a gente se atentar a isso. Dentro desse período ultradiano, alguns sinais, né, endógenos ou internos, eles vão ser emitidos então do nosso corpo, que eles vão modular a nossa neuroplasticidade e logo também esse processo de aprendizagem nosso. Algum deles, por exemplo, é a liberação de glicocorticoides ou a sinalização de dopamina e alguns relógios moleculares, né? Outros fatores ambientais que a gente também tem que se atentar é, por exemplo, o horário que nós realizamos nossas refeições. Isso vai afetar o nosso processo de aprendizagem e logo a neuroplasticidade também. E os hábitos de exercício físico. Agora, falando sobre a metaplasticidade circadiana, né, que seria então um período que a gente já estudou de aproximadamente 24 horas. Algumas alterações internas que podem afetar esse processo seriam, por exemplo, o nosso sono, também a liberação de glicocorticoides, assim como o anterior, a nossa temperatura corporal vai afetar essa capacidade e as taxas de disparo neuronal. Outros fatores externos, então, seriam, por exemplo, o ambiente, né, a temperatura ambiente, a luz do nosso ambiente, que a gente se expõe, a luz solar pela manhã ou não, e a disponibilidade de alimentos. Por fim, então, falando da metaplasticidade infradiana,
alguns fatores, né, que seriam fatores de longo prazo ali, que podem afetar o nosso aprendizado e a neuroplasticidade. É, por exemplo, a alteração dos neurotransmissores, a sincronia de disparos com o núcleo supraquiasmático, alguns hormônios sexuais que vão afetar o nosso ciclo, por exemplo, ao longo de um mês, a disponibilidade ali, né, de melatonina e o nosso sono a longo prazo. Alguns fatores ambientais, então pode ser também os mesmos que a gente viu anteriormente, mas encaixando aí os nossos ciclos lunares, alguns padrões climáticos que a gente pode observar ao longo do ano, em determinada região que a gente vive, e a disponibilidade de alimento e luz também. Resumindo o que a gente viu até agora, a gente pode avaliar então qual seria o impacto do ritmo circadiano e dos outros ritmos, como o ultradiano e infradiano, na nossa memória. Então a gente sabe agora que as perturbações nesses ritmos, como por exemplo esse jet lag ou jet lag social que a gente estudou anteriormente, ou os turnos de trabalho noturno, eles podem afetar diretamente a nossa capacidade de memorização. Além disso, a gente também tem agora como entender que existem janelas de oportunidade para o nosso aprendizado, né? E elas vão ser moldadas de acordo com aqueles ritmos biológicos diários. Sugerindo então que esse desempenho cognitivo ele vai variar de acordo com o momento do dia que a gente está. Então essas variações elas vão poder ser vistas em ritmos como os ultradianos, os infradianos, que vão modular a plasticidade em diferentes escalas de tempo também, além do circadiano. Por fim, o nosso último tópico da primeira aula, nós vamos falar do ciclo do sono. Além do ciclo sono-vigília, que é um ciclo circadiano que a gente estudou até agora, nós temos o ciclo do sono, que ele seria um ritmo ultradiano, né? Ele é inferior a 24 horas, porque ele é um ciclo de aproximadamente 90 minutos que a gente tem no nosso período de sono, que a gente vai explicar agora nos próximos slides. Então, ele seria um ciclo de atividades fisiológicas que vão variar ao longo da noite e vão alternar entre o sono não REM e o sono REM. O sono, então, ele vai começar com um período de não REM, que é composto aproximadamente por 75% do nosso sono, né? E o sono REM, que compõe 25%. Então, eles ocorrem em ciclos regulares de 90 minutos entre eles. O que seria o sono não REM? Então, ele é dividido em 4 estágios, com uma profundidade crescente, né? A gente dá um foco principalmente para o estágio 3 e 4, né, que seria o sono de ondas lentas, porque eles são muito importantes para a restauração física. Nesse sono do estágio 3 e 4, então, há um aumento da liberação de hormônios de crescimento, que eles são essenciais para a reparação então dos nossos tecidos, a regeneração celular e fortalecimento do nosso sistema imunológico. Além também disso, eles vão desempenhar um papel importante na organização das informações e armazenamento, né, tanto para o aprendizado quanto para a memória. Sobre o sono REM, né, o sono REM ele é muito importante, ele é conhecido então como esse movimento rápido dos olhos. Nesse estado, nosso corpo ele reage muito semelhante à vigília, então a atividade encefálica ela é intensa. Geralmente é nesse momento do sono que a gente tem os sonhos vívidos, né? Os nossos sonhos mais agitados, eles ocorrem nesse momento. E é um período muito pequeno do nosso sono, como vocês viram, ele compõe 1/4 do nosso período de sono. E ele vai contribuir muito para a plasticidade sináptica e a aprendizagem. Como a gente pode observar, então, na ilustração ao lado, a gente vê que quando entramos num estado de sono, a gente passa por os estágios 1 ao 4 do sono não REM, que seriam esses estágios crescentes, e há uma redução da atividade encefálica nesse período, que irá aumentar quando atingimos o sono REM novamente. A gente pode ver então que passamos por ciclos ultradianos de sono não REM e REM ao longo da noite. Aqui contamos então 5 ciclos entre esses tipos de sono, né? E podemos observar também um aumento de outras atividades que coincidem aqui com o sono REM. Então, por exemplo, há um aumento do movimento dos olhos, há um aumento da frequência cardíaca, da nossa frequência respiratória e também da ereção peniana nesse período aqui do sono REM. Agora chegamos ao fim, então nós vamos fazer um resumo da aula para vocês retomarem os principais conteúdos, né? Então, o que a gente precisa entender é que o sono, então, ele é um processo ativo, regulado pelos ritmos circadianos, que seriam ciclos de 24 horas, influenciado pela luz e escuridão. Nesse processo, o núcleo supraquiasmático no hipotálamo, ele vai sincronizar os ritmos circadianos com o ciclo claro-escuro. A gente falou também sobre os Zeitgears, que seriam sincronizadores externos, né, como a luz solar, a temperatura, os alimentos e as interações sociais,
que são responsáveis por alinhar esses ritmos biológicos com as atividades diárias, né, como o nosso trabalho e estudo. Além disso, a gente pode falar sobre a falta de exposição à luz solar e como ela pode desregular o ciclo biológico e afetar a saúde mental. Um outro tópico que a gente trabalhou também são as substâncias internas responsáveis por regular o nosso ritmo circadiano, como a melatonina, responsável por induzir o sono, a adenosina, que promove a fadiga, e o cortisol, que vai regular esse estado de alerta e atingir o pico pela manhã. Por fim, a influência dos ritmos circadianos na memória, que eles afetam a sua plasticidade, vão afetar o processo de aprendizagem também. O gene e relógio, que são fundamentais, então, para um bom funcionamento do nosso hipocampo, que vai ajudar na consolidação de memórias. Falando, por fim, sobre o ciclo do sono, que a gente tratou agora, que seria o sono não REM, que tem a sua principal função na recuperação física, enquanto o sono REM tem a principal função no aprendizado e na plasticidade sináptica. Eles vão ser responsáveis, então, por transformar a memória de curto prazo em longo prazo, esse sono REM. E, por fim, a importância de se atentar ao impacto da privação de sono. Essa privação de sono, então, ela vai prejudicar a retenção e consolidação de memórias. Esses são os tópicos importantes que a gente viu hoje. Nós chegamos ao final da primeira aula do nosso módulo 3, então, do curso de Neurociências. A gente agradece muito a participação de vocês até agora. E a gente sugere que vocês leiam o roteiro de estudo. A gente sabe que esse é um conteúdo muito complexo, de bases biológicas, então a gente sugere que vocês leiam esse material base lá, está explicado de uma forma muito didática, com ilustrações e com exemplos para vocês utilizarem no dia a dia. Além disso, a gente pede para que vocês respondam às atividades do conhecimento prévio, para que o material seja liberado, e respondam à atividade avaliativa final, para que a gente consiga acompanhar a aprendizagem de vocês. Importante mencionar que a nota de vocês não é o que é relevante aqui para vocês concluírem o curso, mas sim a realização das atividades e a participação. Agradeço a atenção até aqui e até a próxima aula.